Bom dia, galera que acompanha o meu canal. Desde já eu peço que todos acompanhem meu canal colocando um like, dando seu like aí, se inscrevendo no canal, também compartilhando, por favor, na rede social que você tiver, no Facebook, no Twitter, né? Às vezes até mesmo no WhatsApp, para que mais pessoas conheçam o canal, né? Meu canal não é monetizado, gente. Então, a única satisfação que eu tenho é de que saber que ver a quantidade de pessoas que estão podendo tirar proveito dessas informações. Porque para mim foi muito útil o meu aprendizado nesse sentido. Eu sou eletricista e aprendi ainda mais com esse sistema fotovoltaico e, e vi que é uma opção muito séria e muito importante, que realmente ajuda mesmo, tanto em diminuir os gastos com energia elétrica, como também na falta da energia elétrica, como arrumar outros meios renováveis, né, de suprir essa falta. Bem, como eu prometi, nós vamos falar agora sobre as vantagens do sistema em 12 volts e as vantagens do sistema em 24 volts e as suas desvantagens, né? Bem, vamos começar com a de 12 volts. O sistema em 12 volts, caros amigos, é um sistema mais simples, né? Até mesmo na ligação ali, você vai simplesmente ligar os negativos juntos, os positivos juntos. Então, é um sistema também que, para quem está iniciando, né? Por quê? Porque a pessoa que está iniciando ela não tem tanto conhecimento sobre a ligação elétrica, os cálculos que é feito e assim por diante. São cálculos simples, mas a pessoa fica com medo de início. Dá para se ver isso. Mas o sistema em 12 volts então tem essa vantagem, né? E que também com apenas uma bateria você já consegue fazer o seu sistema, né? Com apenas uma bateria você consegue trabalhar já. E as ligações são mais simples. Essa é a vantagem do sistema em 12 volts, né? Não precisa também ficar fazendo equalização, apesar que o controlador de carga já faz, mas a equalização da bateria, os controladores de carga não fazem. Qual que é essa equalização da bateria que os controladores de cargas não fazem? É para saber se, por exemplo, se você tiver mais de uma bateria, mesmo no sistema em 12 volts, se todas elas estão com a mesma carga. Se lá está acusando no controlador de carga, por exemplo, que o sistema já carregou 12,5, por exemplo. Será que todas as baterias estão com 12,5? O sistema em 12 volts normalmente não acontece essa divergência não. As baterias que você tiver, a quantidade de bateria que você tiver, ela vai estar com esses 12,5 sim. Mas essa é uma vantagem do sistema em 12 volts. No sistema em 24 volts, você tem que controlar isso aí e fazer uns procedimentos para poder equalizar essa bateria, né? Porque não fica equalizadozinho. Por exemplo, como você junta duas baterias para formar uma, às vezes esses 12,5 que eu citei, né? Que no sistema 24 não seria 12,5, seria, por exemplo, 25 volts, né? Seria 24, 25 volts. 25 volts não estaria 12,5 em um, 12,5 na outra, não. Se você for medir elas com um multímetro separadamente. Poderia correr o risco de uma estar com um pouco mais ou um pouco menos que a outra. Então, não esqueça disso. Essa é uma das vantagens que 12 volts tem. Uma desvantagem de 12 volts é que, como vai ter que ser convertido 12 volts para no mínimo 110 ou 220, mas pelo menos 110 volts, né? E normalmente aqui no Brasil é 110 volts das residências. Mas se fosse 220, ainda seria pior ainda. Por quê? Porque de 12 para 110, olha a distância que está da voltagem. Então,
se demandaria ainda mais, né, de sua bateria em 12 volts para poder fornecer 110 volts, né, que o inversor vai fazer essa conversão, demandaria ainda mais carga para isso. Por isso, uma outra desvantagem do sistema em 12 volts é a questão dos cabos. Por isso, se as pessoas querem tanto colocar um cabo bem mais grosso, porque no sistema em 12 volts, o cabo mais grosso, né, porque é igual, por exemplo, como você tem que mandar mais carga, porque está mais longe do 110 ou 220, então é como se fosse numa mangueira, né, de água. Se você precisa de mandar mais água, você precisa de quê? Seria melhor uma mangueira mais grossa para passar mais água, né, mais líquido ali, né? Então, do mesmo modo, seria energia, né? O ideal seria uma bitola maior do cabo para poder aguentar a carga, a pressão de carga que está tendo ali, né? Da demanda ali. Essas são as vantagens e desvantagens em 12 volts. E no sistema em 24 volts? Bem, no sistema em 24 volts já é diferente. O sistema em 24 volts costuma já estar, né, o dobro, o dobro, menos do que o dobro, né, da distância para os 110 volts. Já caminhou pelo menos o dobro da demanda, né, para 110 volts. Já tem 12 volts a mais, né, para ir para 110 volts. Então, a bitola do cabo já tende a ser menor do que o sistema em 12 volts, né? Isso é uma vantagem. E a outra vantagem é que normalmente os equipamentos se você tiver que comprar ele para 12 volts, são equipamentos, por exemplo, igual uma placa solar acima de 250 watts, não serve para o sistema em 12 volts. Tem como colocar? Tem, mas aí você vai precisar de um controlador de carga muito bom, um MPPT mesmo, para poder não perder tanto volts, né, nesse processo aí. Mas ela foi feita, as placas acima de 250 watts para cima, né, de capacidade, para sistemas em 24 volts, né, porque está mais próximo da produção de voltagem dela, né, para 24, para o sistema em 24, está mais próximo. Então, não demanda tanto controladores de carga MPPT, pode ser um PWM, né? A perda é menor de carga, né? O sistema em 24 volts, na minha opinião, gente, eu acho ele melhor. Mesmo tendo que fazer a parte ruim dele, que é ter que equalizar, você fazer o rodízio das baterias, assim como faz o rodízio de pneu de carro, né? Porque um desgasta mais, outro desgasta menos, você tem que fazer o rodízio das baterias. Como assim? A bateria que recebe o cabo positivo para a entrada, você pega e durante, por exemplo, uns 3 meses, 4 meses, você pega ela, troca ela de lugar com a que recebe o cabo negativo, entendeu? E se você tiver mais do que 2 baterias, tiver 4, né? Aí você pega as que recebe de modo secundário, né? Que não são as que recebem os cabos, para passar a ser as que recebem os cabos. Mas antes disso, você equaliza elas, para elas ficar, cada uma delas com 12 volts, com a voltagem 12 volts. Você desmancha o seu sistema, liga ele em 12 volts, cada bateria separadamente, deixa ela pegar a carga até chegar à flutuação, aí faz isso com a outra, faz isso com a outra, faz isso com a outra, depois volta para o sistema em 24 volts. Aí você equalizou elas, e fazendo o rodízio que eu falei das baterias. Essa é a parte negativa do sistema em 24 volts. Mas a parte positiva é que é um sistema mais leve, é um sistema que parece que rende mais, né? Que usa mais o recurso das placas, né? Aproveita melhor o recurso das placas solares. Eu, por exemplo, eu só tenho uma placa solar. Então, se eu tivesse que comprar duas, ficaria bem mais caro para mim o sistema. Duas inferiores, duas menores, para eu poder manter em 12 volts o meu sistema, ficaria bem mais caro. E o preço da peça dos aparelhos para 12 e para 24 volts é a mesma, do controlador de carga e do inversor, são o mesmo preço.
tá bom? Então, na minha opinião, em 24 volts é melhor, mesmo tendo um trabalhozinho a mais. Em 12 volts dá menos trabalho, mas o rendimento eu acho inferior, tá bom? É mais fácil para quem está começando. Agora, já para quem que está começando, não tem entendimento nenhum, tem muitas dúvidas, não tem entendimento nenhum, aí eu já aconselho 12 volts, tá bom? Para poder primeiro sentir como é o sistema, aprender, desenvolver conhecimento, né, sobre um sistema fotovoltaico. Principalmente se não tiver conhecimento em elétrica, é em 12. Se já está confiante do que vai fazer, já conseguiu aprender, já tirou as dúvidas todas, em 24. Tá bom? Desde já agradeço. Não esqueça de fazer aquilo que eu pedi no início do vídeo. E até o próximo. Obrigado. Bom dia.